Ele é formado em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina, com especialização em teologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo. Ele tem experiência na área de comunicação, teologia e criacionismo. Atualmente é editor de revistas na Casa Publicadora Brasileira. O tema da palestra é Nos Bastidores da Mídia. Gostaria de convidar o pastor Michelson Borges. Boa tarde a todos. É uma alegria poder falar nesse grupo maior. Já foi também falar ali para os teologandos. E ali o enfoque foi um pouquinho diferente. A gente estava tratando do tema da intenção de como utilizar realmente os meios de comunicação para tornar a pregação do Evangelho mais efetiva. E quando fala em mídia, é bom a gente sempre distinguir, diferenciar o meio do conteúdo. Né? O meio, quase todos eles são lícitos e é esperado que nós aprendamos a usá-los. Então nós falamos ali sobre a utilização das redes sociais. Eu compartilhei com os nossos amigos futuros pastores a minha experiência de ministrar estudo bíblico, inclusive pelo WhatsApp. Tem dado certo esse meio. Já faz anos que eu utilizo o YouTube e criei um canal ali no YouTube e tenho divulgado vídeos, especialmente relacionados com a temática do criacionismo, e graças a Deus tem dado certo, tenho conseguido divulgar mais o criacionismo, tirado assim aquela ideia de que isso seria assunto para meios acadêmicos apenas, né? Então a ideia de um jornalista é popularizar o conhecimento, e eu entendo que as mídias sociais, esses recursos modernos que Deus permitiu serem criados e desenvolvidos, foram dados para a igreja também, para que nós possamos alcançar o mundo com a rede, né? É interessante que a internet é uma rede, né? A gente tem que ser pescador de seres humanos, né? Pescadores de homens, então por que não usar essa rede também? Então uma coisa é o meio tem que ser usado, e que bom que nós temos faculdades de comunicação, né? Nós temos essa veia comunicacional. Eu falei ali para o pessoal que participou do simpósio sobre HMS Richards e seu pioneirismo com o rádio. E aqui no Brasil, o Roberto Rabelo, né, que também foi um pioneiro da comunicação, rádio, e inclusive enfrentou críticas na época e cumpriu perfeitamente bem o que Ellen White diz com respeito a isso. Ela fala que novos recursos, novos meios seriam descobertos com o tempo e deveriam ser utilizados, e que ninguém fechasse a porta pela crítica quando alguém quisesse usar esses meios novos, né? E foi assim quando o rádio começou a ser utilizado, a TV também. A TV era demonizada, satanizada, né, no passado. E aí quando o pastor Campo Longo, por exemplo, né, pioneiro da comunicação na TV, começou a utilizar esse recurso, houve quem criticasse. Internet, quando surgiu também, era uma novidade, muita gente não entendia muito bem esse negócio. E aí quem se atreveu a utilizar Twitter, Facebook, YouTube, né, naqueles tempos, isso há 10, 15 anos, também enfrentou críticas, e hoje a igreja usa isso de forma ampla, né? Então, que Deus nos ajude a distinguir, a discernir o que é meio e o que é conteúdo. Eu creio sim que há conteúdos objetáveis, e não é à toa que eu escrevi esse livro aqui há 15 anos, Nos Bastidores da Mídia, porque como jornalista eu estava preocupado sim com a recepção irrefletida de conteúdos. Não podemos confundir as coisas. Meio é meio, tem que ser usado com o nosso conteúdo. Conteúdos devem ser analisados, criticados, se for o caso, e consumidos, se forem lícitos, e passarem no crivo de Filipenses 4:8, que diz aquele texto mesmo? Tudo que é puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu creio que essa é uma das balizas importantes. A outra, para mim, e agora eu já começo aqui com a apresentação, tem como a gente ver aqui no retorno, senão eu vejo lá mesmo de lado, assim, é Romanos 12, verso 2. Enquanto você abre a Bíblia, deixa eu falar um pouquinho mais sobre esse livro aqui, Nos Bastidores da Mídia. Como eu disse a vocês, a primeira edição dele foi publicada em 2005, já
faz um tempinho aí, né? 2006, eu acho. E por vários anos esse livro foi utilizado, inclusive em escolas, né? Teve uma boa sobrevida aí. Só que com o tempo, claro que os exemplos vão se desatualizando. Quando eu escrevi esse livro, não existia Google, pra você ter uma ideia, né? Hoje é inconcebível pensar que não houvesse essas coisas. YouTube não existia. Eu acho que nem Facebook. Tinha o Orkut, lembra do Orkut? Quantos aqui são do tempo do Orkut? Levanta a mão. Já denunciaram a idade, né? Naquele tempo não havia Facebook, por exemplo. Então, obviamente que os pilares filosóficos, teológicos do livro não mudaram. É a Bíblia. É o Espírito de Profecia. Mas os exemplos, né, de que eu tratava na primeira edição, eles foram se desatualizando. E em 2016, a Casa Publicadora Brasileira me deu a oportunidade de atualizar o livro, que eu fiz com muito prazer. Então essa aqui já é a edição atualizada. Eu enriqueci as referências. Então tudo que eu afirmo aqui tem referências, né, com base em pesquisas científicas, acadêmicas. Você pode verificar no fim de cada capítulo ali as centenas de referências. Quem quiser se aprofundar no assunto, tem bastante material ali, vídeos, documentários, artigos, livros. Eu omiti alguns capítulos, acrescentei outros, aqui, especialmente a questão sobre mensagens subliminares, porque nos anos 90 era uma febre, né? E a gente é produto do meio, né? Eu embarquei também em algumas ondas aí meio complicadas, e eu tive que ter a humildade de rever muitos conceitos, e o capítulo que eu tenho aqui hoje, ele não me envergonha. Então, graças a Deus eu pude atualizar o livro, e essa nova edição me deixou bastante satisfeito. Eu fiz a mesma coisa com o livro História da Vida. Uns 4 anos atrás, eu também atualizei aquele livro, e graças a Deus ele continua sendo utilizado em escolas, em igrejas, enfim. Eu julgo que ele tenha ajudado algumas pessoas, e foi feito com muita oração, pesquisa e tudo mais. Então está aí, né? Se você conheceu a antiga edição, eu convido você a conhecer a nova. Eu diria que 50% do material é novo e aprofundado, tá bem? Romanos 12, verso 2. Se você trouxe a Bíblia, eu quero te convidar a ler comigo esse texto. Sempre que eu falo sobre esse assunto, para mim ele é um texto introdutório. Eu já mencionei o texto com o qual eu fecho essas palestras, que é o Filipenses 4:8. Mas eu sempre abro com esse aqui, Romanos 12, vamos ler o verso 1 também, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos... Outra coisa que ele roga então, né? Uma coisa que ele roga é que nós apresentemos o nosso corpo como um sacrifício santo, agradável a Deus, e tenhamos um culto racional, não nos deixar levar pelas emoções unicamente, né? E aí ele fala mais, que não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente começar do fim para o começo, a gente vai perceber que a pessoa que se deixa moldar pelas estruturas de pensamento deste mundo, deste século, vai perdendo aos poucos a capacidade de discernir a vontade de Deus. Então isso é muito sério. Esses versos aqui são muito sérios. Nós temos que ter sensibilidade espiritual para saber o que é a vontade de Deus. Concordam? Nós temos que, como diz o apóstolo Paulo também, desenvolver a mente de Cristo, ou seja, ter uma mentalidade bíblica. Mas há coisas que nos atrapalham nesse processo. E uma delas é permitir que o mundo formate o nosso pensamento. Eu gosto de ilustrar essa passagem com essa foto aí. Um pão. Veja que é um pão integral, para ser mais saudável. Ele falou em sacrifício santo, agradável a Deus, né? Então passa pela comida também. Eu não sou bom em culinária, mas eu assisto, né? Minha esposa, minhas filhas, quando fazem pão, a massa, obviamente, é mole, ela é amorfa. Quando você coloca numa forma redonda e põe para assar, aquele pão vai ter que formato redondo. Se você põe uma forma retangular, obviamente, ele vai ter um formato retangular. A palavra aqui usada por Paulo, ela tem que ver com molde e com forma, que é a mesma coisa. Algumas versões, inclusive, trazem: não vos conformeis com este século. Outras dizem: não vos amoldeis com este mundo. Hoje poderíamos usar, quem sabe, a palavra formatar, né? Que é tão na moda, né?
Não permita que a mente de você seja formatada pelos padrões de pensamento deste século, deste mundo. Então, as pessoas que têm contato constante, e hoje quem não tem, com filmes, séries, leituras, resumindo, conteúdos, né, que refletem os padrões de pensamento seculares, e muito pouco tempo com a Bíblia, com os livros da igreja, com conteúdos ditos espirituais, serão formatadas por que tipo de pensamento? Diga-me com quem andas que direi quem tu és. Essa frase vale também para isso, né? Então, a questão aqui é de formatação, molde, forma. Por isso, é como dizia mesmo o Jung, né? Nós nascemos originais e morremos cópia. Não é verdade? Todos aqui nascemos com um HD cerebral zerinho. Tem algumas influências epigenéticas ali e tal, mas de modo geral nascemos com esse HD limpinho, zero. À medida que o tempo passa e vamos acumulando informações, esse HD vai sendo formatado, né? E vai depender, a sua vida espiritual vai depender em grande medida do tipo de conteúdo que você coloca ali dentro. Ah, mas será que nós somos tão influenciáveis assim? Daqui a pouco eu vou mostrar algumas pesquisas aí que colocam em xeque a ideia de que nós temos total controle, né? Claro que Deus respeita o nosso livre-arbítrio, nós temos grande capacidade de escolha, sim. Escolham hoje a quem vocês querem servir, se aos deuses ou se ao Deus, né, de Israel. Nós podemos escolher, mas os conteúdos com os quais temos contato, eles vão também nos influenciar de alguma forma, em alguma medida. Não fosse assim, Deus não nos daria um livro para estudar. Não fosse assim, Deus não apelaria para que nós estudássemos esse livro, porque essa batalha ideológica, cujo campo de batalha é a mente, ela é intensa. E nós podemos usar o livre-arbítrio, então, no sentido de escolher os conteúdos que vão fazer parte desses pensamentos, né? No meu livro eu começo, os primeiros capítulos, o primeiro capítulo, ele é bastante filosófico, os outros são mais práticos. Então eu trabalho com a ideia da batalha dos ismos, no primeiro capítulo dos Bastidores da Mídia. Quais são esses ismos, essas filosofias, que competem com o cristianismo? Eu trabalho esse conceito no primeiro capítulo e depois eu só vou desenvolvendo, mostrando como que o cinema faz isso, como que os filmes, as séries, as histórias em quadrinhos, a música, como que essas mídias, que em si são neutras e podemos usar, mas como que elas têm sido utilizadas aí fora para formatar mentalidades, para disseminar ideologias e assim por diante. Então está ali. O cristianismo tem sido atacado por essas ideologias: relativismo, evolucionismo, marxismo, espiritismo e erotismo. Só 5? Não, tem muito mais, mas me deram só 40 minutos. E eu já gastei uns 15 nessa introdução. Agora começa a palestra. Amostragem. Talvez eu nem consiga falar do 5 aqui nessa tarde, tá bom? Há muitos ismos que vão contra o ismo do cristianismo. Vamos começar pelo primeiro aqui então, que é o relativismo, e com isso eu ilustro por meio de uma tirinha que eu mesmo produzo de vez em quando tenho tempo, ou seja, nunca mais produzi, que é a tirinha do Isaac Newton e Charles Darwin. A ideia de que a verdade não existe é uma ideia bastante bem pós-moderna, bem pantanosa, bem difícil de lidar com ela, porque quando no tempo do modernismo você dialogava com alguém, pelo menos havia bases sólidas. Eu sou cartesiano, eu sou ateu, eu sou cristão, e aí pelo menos havia uma base racional para se discutir. Agora não, a ideia é que cada um tem sua verdade e se você é feliz com isso, beleza, né? E aí alguém diz assim, como é que está na tirinha ali? Eu não consigo ler daqui. Dá para ler dele? Vou descer aqui para ficar mais fácil, né? Mesmo assim está meio difícil de ler ali, né? Em meu livro afirmo que aí o Charles diz, mas não existem verdades absolutas, Isaac? E essa aí que você disse, é verdade ou não? É a melhor forma de você confrontar um relativista, né? O relativismo é a verdade. Não é estranho isso? Então não existem verdades absolutas. Aí você pergunta, você está absolutamente certo disso? A pessoa fica numa situação complicada. Mas é uma ideia, né, que hoje em dia percorre aí os meios acadêmicos e midiáticos, né, de que cada um tem sua verdade e ponto final. E
sinta-se feliz com isso. Nós não pensamos assim, obviamente, porque nós cremos que conhecereis a verdade vos libertará. Esse ponto aqui eu não quero me demorar, eu vou passar também, tudo aqui eu vou passar en passant, né? Tudo é assim, um voo rasante, só para você ter uma ideia geral do que trata o livro, e eu te convido a ler depois nos Bastidores da Mídia, nova edição, tá bom? Vida não precisa de Deus, é a ideia que subjaz aí no conceito evolucionista, né? A Bíblia é clara, afirma categoricamente que Deus criou os céus e a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas aí vem os evolucionistas e solta para mim esse vídeo, por favor, é só clicar no meio da tela. Já na década de 60, né? Uma produção hollywoodiana, hoje é um clássico, apresentava esse conceito de origem da humanidade. É um filme de ficção científica, mas ele começa lá atrás, na suposta história da humanidade hominídea. É quando um hominídeo descobre pela primeira vez uma ferramenta, ele começa a usar um osso como martelo, né? E quando ele comemora a descoberta, joga para cima o osso, há um corte, né, na edição ali, e vai aparecer uma estação espacial. A ideia que fica ali é de que toda essa tecnologia, futuro, veio lá das cavernas. E essa ideia vem sendo cimentada cada vez mais, clica para mim no avançar isso, cada vez mais por meio de outras produções agora mais modernas, mais interessantes, como o X-Men, por exemplo, que tem como base o conceito de evolução. Eles não são super-heróis porque foram picados por uma aranha geneticamente modificada ou porque vieram de outro planeta. Eles são heróis porque é o destino da humanidade. Evoluir, se aprimorar. E aí aparecem poderes e assim por diante. Quer dizer, a ideia foi vendida e comprada, né? Implicações práticas de uma ideia, porque ideias têm consequências. Você não pode adotar uma cosmovisão e achar que ela vai ficar só no campo das ideias. Elas têm aplicação prática. Prova de que influenciam mesmo, né? Essa nota que eu vou ler para vocês agora foi publicada na revista Galileu, alguns anos atrás. E veja o que diz. O seu namorado tem essa mania, essa péssima mania de olhar disfarçado quando passa uma mulher atraente? Culpe a seleção natural, como quase tudo que tem relação com o comportamento sexual masculino e feminino. Ao longo da evolução humana, o macho se destacou por sua capacidade de visão. Então, você pode até dar um beliscão bem forte em seu namorado, marido, pretê, mas saiba que as raízes de seu comportamento estão naquele antepassado caçador de milhares de anos. Isso também confirma o que você já sabia. Seu namorado é um pouquinho troglodita. Conveniente, né? O cara chega lá com uma marca de batom no colarinho, a esposa pergunta, o que é isso aí? Ele vai dizer, olha, não é minha culpa, são os meus genes. Você sabe que a evolução fez com que o homem ele se destacasse por essa capacidade de espalhar seus genes. Quer dizer, uma hipótese é usada para justificar um pecado. E muita gente pensa assim, né? Então, quando eu falo sobre julgo desigual para os jovens, eu digo, com quem você prefere casar? Com uma pessoa que tem essa mentalidade ou com um jovem que, embora tenha suas lutas no campo moral, de pureza e tal, mas ele procura em Deus ser fiel e puro? Quem você prefere? Aí você vê que o julgo desigual não é só a conversa do século passado. Ele tem uma razão de ser, né? Bem, existem algumas relações também proféticas. Eu não tenho tempo de me estender isso aqui, mas é interessante notar que Charles Darwin começou a escrever seu livro em 1844. O que esse ano te diz? Né? Eu não vejo coincidência. Quando eu analiso, por exemplo, que o Manifesto Comunista foi publicado em 1848, que o Espiritismo moderno começa também a sua história em 1848, e outras coincidências mais, eu percebo que o século XIX, ali, meados do século XIX, tem alguma coisa de especial nas profecias. E tem. Deus desperta um movimento poderoso para restaurar verdades, inclusive do criacionismo, e o inimigo tenta abafar esse movimento com outras ideias que vão contra a cosmovisão cristã criacionista. É interessante notar isso. Relação também com o Espiritismo. O livro dos Espíritos menciona o evolucionismo. Está tudo interligado, né? Tudo imbricado. Por quê? Porque a mente por trás, orquestrando tudo, é a mesma. O segundo ismo que combate o cristianismo, Espiritismo. Se um ensina que a vida pode surgir sem Deus, o outro ensina que a vida eterna não depende de Deus. Porque você teria sido criado, ou surgido, sei lá,
com uma natureza imortal, uma alma imortal. E isso, obviamente, vai totalmente de encontro ao que a Bíblia ensina, né? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê e aceita Cristo terá a vida eterna. Você não é imortal, nós somos mortais. E nem na eternidade seremos imortais. Como assim? Se você estiver conectado à fonte de vida, você é imortal. Mas se você se desconecta, é como um celular. Tem uma carga de bateria por algumas horas, mas depois acaba. Então lá no céu teremos que comer o fruto da árvore da vida. Símbolo da nossa dependência da fonte de vida. Nós não somos independentes e nunca seremos. O grande conflito começou com essa ideia de independência. Daqui a pouco eu vou voltar a esse ponto aí. Mas o que ensina a mídia hoje, né, os conteúdos midiáticos, né, de modo geral, todos, praticamente todos, trazem sempre uma pitada ou uma dose cavalar de espiritismo. Filmes, né, séries, revistas que quando falam de cristianismo, Bíblia, atacam, são jocosos, mas quando falam de cristianismo, de espiritismo, tem uma abordagem assim ufanista, educada, né? Olha aí, ciência espírita, como se isso fosse uma ciência, né? Histórias em quadrinhos que já abordaram e têm abordado temáticas espiritualistas, de reencarnação, de bruxaria, inclusive na Turma da Mônica, histórias em quadrinhos nacionais, né? Tem isso aí. Olha o título dessa história em quadrinho da Magali: reencarnação, uma cartilha, praticamente. Como eu disse, séries, desenhos animados, Noiva Cadáver, olha aí. Monster High, voodoo, bruxaria, vampirismo. Virou brinquedo, né? Assusta quando a gente vai comprar material escolar para as crianças e tem uma seção inteira lá com cadernos com caveira, com bruxas, né? Com zumbis. Isso virou tema de infantil. Normalizaram aquilo que na minha infância dava medo. Vai dizer que não era assim na sua também. Falava em bruxa, a gente sai correndo de medo, né? Falava em vampiro, hoje as meninas querem casar com os vampiros, né? Hoje os moleques querem ser bruxos. Eu li uma vez uma reportagem sobre o Harry Potter, aliás, essa onda toda começou lá, né? Com esse bruxinho aí, né? Depois Crepúsculo, depois Fallen, que é uma série que tem que ver com anjos caídos. Graças a essas produções que foram arrasa-quarteirão, gerações passaram a ter intimidade com temas que são satânicos, né? E querer ser essas coisas. Olha a propaganda dessa série Fallen. Se você já se apaixonou por um vampiro, espere até conhecer um anjo. Só que nessa série o anjo a que se refere, os anjos são anjos caídos. A série trata de anjos caídos, que eles perderam seu lugar no céu, querem reconquistar o lugar porque eles foram injustiçados. Olha a que ponto chegou. Essa geração que leu Fallen foi preparada lá com Harry Potter, né? Desde a infância. E algumas crianças queriam ser bruxos porque queriam punir a professora que deu nota baixa, por exemplo, na escola. Eu queria aprender aquele encantamento lá para poder fazer minha professora sofrer porque ela me deu nota baixa. Então, flertando, brincando com coisas perigosas que a Bíblia condena claramente. Eu não vou nem ler esse texto, você conhece bem, Deuteronômio 18. Ali, Deus considera abominação esse negócio de necromancia, de consultar os mortos. Por que é abominável? Porque quando você tem contato com isso, não é com mortos, é com os demônios. Então Deus não pode tolerar esse tipo de coisa. Ah, mas é só um filmezinho. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, se você começa a acostumar com isso, vai achar esse texto aí um absurdo, uma intolerância, é contra a liberdade religiosa. Tá vendo? Ellen White escreveu: e o que dizer dos livros? Eu acrescentei filmes ali, pode ser também séries, enfim, conteúdos, né? O que dizer de conteúdos de magia? O que você tem lido ultimamente? Como tem empregado seu tempo? Tem procurado estudar as Sagradas Escrituras para que possa ouvir a voz de Deus falando através de sua palavra? O mundo está cheio de livros que espalham as sementes da incredulidade, infidelidade e ateísmo. Em maior ou menor grau, você pode estar aprendendo as lições desses livros de magia. O que eles fazem? Afastam Deus da mente e separam a pessoa do verdadeiro pastor. O que a magia faz? Afasta Deus da mente. E a maior parte das produções hoje, que já tem evolucionismo lá, que já tem conceitos espiritualistas, também tem magia, não é? E a ciência, muitas vezes misturada com magia, dando uma cara mais apresentável àquilo que no passado era realmente bruxaria aberta, né? Então já a magia é chique e perfumada, mas é magia.
segundo Ellen White, afastam Deus da mente. O outro ismo que compete com o cristianismo. Esse é complicado, né? Campo Minado, acho que eu vou pular essa parte. Cadê meus seguranças depois da palestra? Eu não vou me ater aqui à filosofia em si, tá? As nuances que há, eu não ignoro isso, né? Aplicações até positivas. Eu fui católico da teologia da libertação. Então, e eu estudei numa federal e fui lobotomizado. Levou tempo para eu cair na real. Aprendi lá uma série de coisas. A escola de Frankfurt era a nossa base ideológica para as matérias de teoria da comunicação, por exemplo. Então, eu fui doutrinado. Não venho dizer que não tem doutrinação aí fora, porque tem. Espero que aí fora só. Mas enfim, eu quero me deter aqui naquilo que o marxismo interfere com conceitos cristãos preciosos para nós, como o casamento, por exemplo, como o conceito de sexo masculino e feminino e outras cositas más. Por exemplo, aqui, Engels, o amigão de Marx, naquele livro ali, Origem da Família, escreveu o seguinte, olha que coisa séria. Quando o casamento monogâmico aparece pela primeira vez na história, não é uma reconciliação de homem e mulher. Bem pelo contrário, o casamento monogâmico vem à cena como a subjugação de um sexo pelo outro. Ele anuncia um combate entre os sexos desconhecido durante todo o período da pré-história anterior. Olha as ideias ali, né? Você mistura uma série de coisas, inclusive o evolucionismo, porque, claro, o próprio Marx, ele dedica seu livro, quer ver? Aqui, numa nota introdutória da segunda edição do Capital, Karl Marx escreveu a Charles Darwin de um autêntico amigo seu. E Engels disse o seguinte, que quando ali Marx morreu, um punhado de gente foi lá participar do sepultamento, o Engels estava lá, amigão dele, ele disse o seguinte, que Darwin mostrou a lei do desenvolvimento da natureza orgânica e Marx da natureza humana. Há vários autores que não são nem cristãos, como é o caso de José Oswaldo de Meira Pena, da UNB, que perceberam essa ligação que há entre marxismo na raiz e evolucionismo. A ideia de luta de classes e por aí vai. Ele fala isso aqui. Outro, nessa biografia de Darwin, Paul Johnson fala também dessa ligação entre marxismo e evolucionismo. Interessantes esses autores. E Ellen White, se não fosse profetisa, seria uma tremenda socióloga, uma tremenda analista política, mas como eu sei que ela não foi nada disso, eu só posso ficar com a ideia de que ela foi uma profetisa, porque ela antecipou tantas coisas, né? Nesse texto aqui do Patriarcas e Profetas, olha o que ele escreveu. Alguns pretendem que a espécie humana necessita não de redenção, mas de desenvolvimento, que ela pode se aperfeiçoar, elevar-se, regenerar-se. Não é isso que ensinam o evolucionismo, o espiritualismo e o marxismo? O evolucionismo diz, você sem Deus vai evoluir. A espécie humana, as espécies estão evoluindo. E geralmente quando fala em evolução, eles pensam em evolução ascendente, né? X-Men. Não é isso que ensinam os espiritualistas, que nós vamos por meio de reencarnações sucessivas aprimorar nossa alma e chegar a um nível de iluminação, talvez como Buda, Cristo e outros grandes? E não é isso que ensinam os marxistas, que nós temos que tomar as rédeas da sociedade e por meio da revolução promover o aprimoramento social? Sinto desapontá-los, mas nada disso vai dar certo. 6.000 anos de história estão provando isso, né? Ellen White diz que não é de revolução que nós precisamos, não é de evolução que nós precisamos. Precisamos de quê? Redenção. Redenção. A humanidade não tem poder para regenerar-se, não tende a ir para cima para o que é divino, mas para baixo para o que é satânico. A entropia espiritual é o nosso destino, a menos que alguém de fora, todo-poderoso, intervenha e nos faça subir. Se não, deixados a nós mesmos, não tem jeito. Então, o resumo de tudo, gente, é isso aí, ó. A espinha dorsal do meu livro é essa, né? A essência das 3 mensagens angélicas é a justificação pela fé, diz Ellen White. E a essência da justificação pela fé é a dependência de Deus. Eu dependo de Deus para minha salvação, para tudo. Sem mim nada podeis fazer. Mas o diabo vem com essa ideia ridícula, satânica,
de que nós podemos, de que nós podemos evoluir independentemente de Deus. Essa mentira começou no Éden. Come, Eva, você não vai morrer e você será como Deus. Todos os ismos que combatem o cristianismo e que são disseminados pela mídia têm esse ponto em comum. Você pode, você vai evoluir, você vai conseguir. É a revolução. Não. A proposta de Deus, na essência das mensagens mais importantes que como igreja temos que dar é: nós precisamos dele desesperadamente para tudo, especialmente para ser salvos. Então nós somos dependentes. Por isso que Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não se submetam aos ismos deste mundo, porque vocês vão correr o risco de ser contaminados com ideias de independência, de afastamento de Deus, e tudo que Ele mais quer é afastar-nos de Deus, que é a nossa única solução. É o único que pode nos salvar. Aqui eu vou correr, nosso tempo também já está bem avançado. Eu quero mostrar para vocês. Me empolguei, né? Deixa para outro dia. Aqui, olha que interessante, para aqueles que ainda dizem que não tem influência nenhuma, né? Estudo do Banco Internacional de Desenvolvimento relaciona novelas a divórcios no Brasil. Eu acho essa notícia bem interessante, porque o que eles perceberam? À medida que o sinal de uma das maiores emissoras do Brasil, entendidos entenderão, né? Foi chegando às cidades do interior, o número de divórcios foi crescendo. Olha aí, lá onde o casamento era levado a sério, onde as pessoas lutavam para manter o voto que foi dado lá no altar, porque homem de verdade e mulher de verdade honra a sua palavra, né? Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, eu decidi permanecer fiel a essa pessoa. Isso é palavra. E Deus estava ali abençoando essa união. Mas essas novelas foram chegando, essas séries foram chegando, e as pessoas começaram a relativizar aquilo que é um princípio pétreo para nós. Não, se você não gostou, você para. Não deu certo, você vai ser infeliz na sua vida, né? Então, assim, qualquer motivo, e de fato as pessoas foram aceitando essas ideias. O relativismo, o desvirtuamento da moral começou a mudar o pensamento das pessoas. E essa é mais recente, ó. Essa faz 2 semanas que eu até publiquei lá no meu blog. Suicídios de adolescentes aumentaram nos Estados Unidos depois da estreia daquela série 13 Razões, que tem como base do enredo o suicídio de uma menina, né? Aumentou, gente, 29% o número de suicídios nos Estados Unidos no momento que essa série começou a ganhar as telas. Vai dizer que não influencia? Ah, mas todo mundo vai se suicidar porque assistiu? Não, é óbvio que não. Mas há pessoas que vão, que têm predisposição para isso. Ah, como a gente falou de manhã lá no simpósio, né? Ah, todo mundo que assiste pornografia. Não, mas alguns vão, né? Alguns vão se tornar viciados. Ah, todo mundo que toma ali, bebe socialmente uma cervejinha vai se tornar alcoólatra. Não, mas muitos vão. Então por que começar? 29% de aumento. Muitos jovens se sentiram motivados, estimulados a praticar o suicídio. E tem gente que responsavelmente diz que não, a mídia não influencia. Os conteúdos da mídia não têm nenhuma influência sobre nós temos total livre-arbítrio. Quem dera fosse assim, né? Tanto não é assim que Deus nos adverte. Tudo que é puro, tudo que é amável, né? Romanos 12:2. Siga esses conselhos e use então o seu livre-arbítrio evitando essas coisas, não tendo contato com essas coisas, né? Esse é o conselho que Deus nos dá. Já estudaram sobre isso? A janela de Overton é um estudo bem interessante proposto por Overton, e ele diz o seguinte, que, por exemplo, aqui ele usa o exemplo do aborto, né? Houve um tempo em que o aborto era totalmente proibido, objetável, só que graças à influência insistente dos meios de comunicação, dos conteúdos divulgados por meios de comunicação, ideias como o aborto começam a ser deslocadas, a janela começa a ser deslocada então do proibido para o proibido com pequenas ressalvas, avançando um pouco mais, forçando um pouco mais a situação, chega um momento que, eu sou neutro, tanto faz, né? Cada um escolhe o que quer fazer, o bombardeio de conteúdos começa a influenciar mais um pouco, permitido com pequenas ressalvas, e chega a um ponto que é totalmente permitido. Vai dizer que isso não acontece na igreja também, com vários temas. Coisas que antes eram proibidas. Não estou julgando aqui se era correto proibir ou não, mas
por causa da influência dos meios, né, como é que se diz, o espírito da época, né? Essa janela vai sendo deslocada, movida. Chega um momento na história da própria igreja mesmo, que coisas antes tidas como erradas passam a ser certas. Mas quem diz que é certo? Ou quem diz que está errado? Nós temos que ter uma mente de Cristo, né? Temos que ter uma mente bíblica para saber realmente se é correto abraçar ou é correto renegar essas ideias. Sabe, o diabo é tão esperto que, sabendo que o tempo dele é curto, e sabendo também que ele não vai conseguir arrancar a Bíblia de nós, já tentou isso no passado, ele está nos distraindo, nos mantendo no sono, acordados. E quanto menos contato com a Bíblia as pessoas têm, menos elas conseguem discernir entre o que é certo e o que é errado. E chega um ponto de fazer o que Isaías, né, diz lá, que chama o mal de bem e o bem de mal. A cabeça está tão torcida, tão complicada, que chegam a inverter, né, faz uma inversão de valores real. Estude um pouquinho sobre essa janela de Overton, é interessante esse processo descrito aí pelo estudioso, né? Alguém sabe quem foi esse senhor aí? Ou quem é, né? A foto ele é ainda, já morreu. Alguém sabe? Ele foi um publicitário, né, que teve grande êxito no que fez. Teve tanto êxito que convenceu uma nação inteira a respeito de uma ideia. Joseph Goebbels, o ministro da propaganda de Hitler. É dele essa frase: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. Ele sabe o que está dizendo porque ele conseguiu fazer isso. Convenceu uma nação inteira de que uma coisa terrível chamada nazismo era o melhor para eles. E se um homem conseguiu fazer isso, o que o diabo não é capaz de fazer com meios muito mais poderosos, né, à disposição dele? Então, realmente, eu insisto, não sejamos ingênuos, né? Não sejamos ingênuos. Conselhos inspirados: as más companhias pervertem os bons costumes. Más companhias, quer sejam virtuais ou reais, com quem a gente anda, a gente acaba absorvendo isso, né? Então, as más companhias pervertem os bons costumes. Outra: o companheiro dos insensatos se tornará mau. Provérbios 13, verso 20. Testemunhos seletos: a mente humana fica raquítica e debilitada, fica fraquinha, quando se ocupa apenas de assuntos triviais, não se elevando nunca acima do nível das coisas temporais e sensíveis, para apreender os mistérios do invisível. Quem está falando aqui para vocês é alguém que na adolescência foi viciado em histórias em quadrinhos de super-heróis, viciado em cinema. Você acha que foi fácil quando eu me converti gostar de ler a Bíblia e os livros de Ellen White? Não foi fácil, eu tenho que admitir. Era difícil. Eu estava acostumado a ler história em quadrinhos, tinha desenho, a Bíblia não tinha. Os livros de Ellen White também estão numa tradução para o português antigo, né? Década de 50, 60. Foi difícil, mas eu entendi que a Bíblia é a carta de amor de Deus. Eu entendi que a minha vitória espiritual dependia de ter intimidade com o Deus da carta de amor. E eu precisava conhecê-lo. E eu insisti. Eu orei: Senhor, me ajuda a gostar do teu livro. Me ajuda a gostar de ler os livros de Ellen White. Esse tesouro, esse presente que tu deste à igreja. E Deus foi mudando o meu gosto. Deus foi mudando o meu paladar. Aliás, literalmente, a minha dieta também mudou bastante. Depois que conheci a mensagem adventista. Deus foi mudando. E hoje eu não consigo passar um dia sem ler a palavra de Deus. Não consigo ficar um dia sem ler a Bíblia. É uma necessidade, tanto quanto escovar os dentes, quanto comer. Eu preciso. E eu gosto. Faz bem. É difícil explicar o fenômeno, né? Só experimentando mesmo. De você dedicar ali alguns minutos para, com calma, demoradamente, absorver o texto, o conteúdo, a mensagem, e encontrar Jesus ali dentro das palavras, e permitir que Ele faça parte da sua vida. Isso é um milagre. E se Ele fez em mim esse milagre, Ele pode fazer na vida de vocês também, de qualquer um. Eu tenho certeza que quanto mais contato com a Bíblia e comunhão com Deus, menos gosto haverá por essas coisas que Ele chama de palha, triviais, sem valor.
Mas se a gente encher a mente apenas de coisas triviais, o gosto pelo sagrado vai sendo diminuído. É uma batalha. Percebe aqui o seu livre-arbítrio? Onde que ele está? Na escolha dos conteúdos. Ali está o livre-arbítrio. Eu escolhi. Era gostoso no começo? Não. Mas é como aquela coisa, né? Você vai ao médico e ele te receita uma injeção. Quem gosta de injeção aqui? Levanta a mão. Mas você não vai tomar. E se eu estou dizendo para você que a Bíblia é o remédio, você não vai tomar? A vida eterna depende disso. No começo pode ser que você não goste. A injeção não vai gostar nunca. Mas da Bíblia você vai gostar, com o tempo. Esses livros espirituais você vai gostar, porque você vai percebendo como ali está um tesouro inestimável, né? Aí está a frase que eu mencionei há pouco: nascemos originais e morremos cópia. Você quer ser cópia de quem? Depende de quem você acompanha, de quem você curte. Se você curte Jesus, se você acompanha Jesus, você é transformado pela contemplação e vai cada vez mais se parecer com Jesus. Mas se você só vê Thor, se você só vê Capitão América, você vai se assemelhar a isso daí. Em lugar de salvar, você já vai querer dar uma martelada na cabeça do cara. Estou exagerando um pouquinho, mas enfim, né? Não deixa de ser assim, né? A gente vai se parecer mais com quem mais a gente conviver. Somos transformados pela contemplação. E encerro. Você sabe de cor nesse texto? Deve ser a nossa baliza. A gente deve memorizar mesmo esse texto aí. E toda vez que você tiver dúvida com respeito a um conteúdo midiático, quer seja na internet, uma música, um filme, uma série, pensa nesse verso, traga a sua memória. Porque se aquilo ali é puro, edificante, agradável, se há algum louvor, né? Que ocupe o seu pensamento. Mas se ele for reprovado por esse texto, não avance, não navegue, não escute, não assista, porque vai atrapalhar você na sua caminhada para o céu, no seu preparo espiritual. Tá bem? Nos bastidores da mídia tem tudo isso e muito mais. Cabe a gente escolher aquilo que vai fazer parte da nossa vida e aquilo que deve ser rejeitado porque não convém. Que Deus nos abençoe e nos faça ser consumidores críticos dos meios de comunicação, dos conteúdos midiáticos, a fim de que nós possamos crescer e não nos perder por causa disso. E que usemos aquilo que é lícito usar como ferramenta evangelística para alcançar as pessoas que estão aí precisando dessa mensagem. Tá bom? Vamos terminar com uma oração? Todos em pé? Grandioso Deus, nosso Pai, nosso Criador, nós te louvamos, Senhor, porque em tua infinita bondade nos deste a tua palavra, a revelação, e por meio dela podemos tomar decisões sábias e nos aproximar mais de ti, sentindo assim o desejo de estar preparados para a volta de Jesus. Amém. Nós sabemos, Senhor, que nesses últimos dias o inimigo tem usado muitos recursos para nos distrair, nos afastar de ti, da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a exercer sabiamente o livre-arbítrio que nos deste, para que escolhamos apenas conteúdos edificantes, conteúdos que nos aproximam de ti e que nos ajudem nessa caminhada rumo à Canaã celestial. Amém. Ajuda a tua igreja também, Senhor, a ter discernimento para usar de modo lícito e abençoado essas ferramentas que tu possibilitaste ser criadas, desenvolvidas, também para a pregação do Evangelho. Que possamos usar com sabedoria a internet, a TV, o rádio, os impressos, tudo isso para a pregação do Evangelho. Continua, Senhor, abençoando essa instituição, porque aqui são formados profissionais de comunicação, aqui são formados profissionais de várias áreas. Essas pessoas possam, depois de formadas, levar tudo o que aprenderam aqui, especialmente esse contato que tiveram contigo, a tua palavra, levar aos círculos nos quais elas forem conviver, para que essa mensagem o mais rapidamente possível. Dá-nos, ó Deus, a tua paz, uma semana abençoada, nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.